Bem, amigos, aqui quem vos fala, como sempre, é o Papai do Céu brasileiro. E nós estamos agora passando pela ilha do Poço Fundo. A ilha do Poço Fundo, que fica bem no meio da Barra do Meio. E logo à frente da ilha do Poço Fundo nós vamos ter a ilha do Piquito, né? Como vocês sabem, a natureza se repete. Então, assim como na anatomia humana, o Poço Fundo também fica atrás da ilha o Poço Fundo fica atrás do Piquito, né? Desculpa o trocadilho, eu não resisti. Os puritanos aí que me perdoem, mas eu não podia perder essa piadinha. Mas então, ali vocês estão vendo agora aqueles morros brancos lá, é o Cais de Deus. É o Cais de Deus, pareia. É o Cais de Deus. Foi Deus que fez, né? Então, um colega nosso do interior que nunca tinha vindo à praia pela primeira vez, acho que deve ter ido uns 50 anos atrás, pela primeira vez ele teve essa visão aqui e falou: pareia, isso dali é o Cais de Deus, é? Pois é. Para os mais antigos, aqui é o Cais de Deus, o ancoradouro natural dos pescadores, o rancho mais antigo, o ponto de apoio mais conhecido. Nesses morros a gente encontra lagoas de águas cristalinas, que eu vou mostrar para vocês mais tarde, e que formam o que a gente conhece como o berçário dos Lençóis Maranhenses, certo? Eu já passei em outros vídeos informações pertinentes sobre o Cais de Deus, e conhecido como ponto de apoio aqui do berçário dos Lençóis Maranhenses. Aqui nós estamos diante do Poço Fundo, né? Já nós vamos chegar lá na ilha. Aí eu faço um novo vídeo mostrando a nossa chegada, certo? Aqui à direita nós vamos para a comunidade de Morro do Meio, que faz parte da ilha de Canárias, né? E para trás aqui nós vamos na direção da comunidade de Carnalbeiras, que é o coração do delta do Rio Parnaíba, a comunidade central mais antiga, onde tudo começou há aproximadamente 450, 500 anos atrás. Foi onde, em 1811, Nicolau Rezende, falei bobagem, Nicolau Rezende foi em 1640, mas em 1811, um fidalgo português, que era capitão da marinha portuguesa, chamado Filipe José das Neves. Não por acaso a família Neves de Parnaíba é descendente desse cidadão. Esse Filipe José das Neves foi avô de Paulino Neves, que foi o fundador da cidade de Tutóia, que em outra oportunidade eu vou mostrar para vocês, vou lembrar esse comentário. Então, Filipe José das Neves, em 1811, era o comandante-geral de São José das Carnalbeiras, ali em Carnalbeiras, na frente de onde hoje é a igreja de São José das Carnalbeiras. Tinha uma canhoneira, uma nau capitaneada pelo Filipe José das Neves, que defendia a província do Maranhão de qualquer ameaça, inclusive se viesse da província do Piauí. Naquela época os estados que hoje nós conhecemos no Brasil eram conhecidos como províncias, né? E nós tínhamos as principais províncias da região, que era a província do Maranhão, também conhecido como província do Grão-Pará. O que seria a província do Grão-Pará? O Pará, o Maranhão, o Amazonas, o Amapá, Rondônia, Roraima, Acre e alguma parte ali de Goiás, Mato Grosso, a parte do Maranhão inclusive, né? Mas a parte que tem a selva amazônica. Ou seja, estamos falando aqui de mais da metade do território brasileiro, naquela época das primeiras décadas de colonização do Brasil. Então, a história do Brasil
passa por Carnalbeiras. Aqui em Carnalbeiras, esse cidadão, Felipe José das Neves, a pedido do general das armas, né, comandante das armas da província do Piauí, chamado, como é que é, meu Deus, me ajude, Major Fidier, lembrei, era um francês, que inclusive ele combateu nas guerras napoleônicas, Major Fidier. Major Fidier era o comandante das armas da província do Piauí. E aí, em 1822, ou seja, 11 anos depois desse período que eu estou mencionando para vocês, ele, aqui na cidade de Parnaíba, que na época era apenas a fazenda de um cidadão muito abonado, né, abastado, chamado Simplício Dias, conhecido aqui no nosso delta como Simplição, era o apelido dele, Simplício Dias. Ele era o dono da fazenda lá, que hoje é conhecido como a cidade de Parnaíba. Então, o Simplício Dias, ele foi o primeiro a aderir à independência quando Dom Pedro declarou a independência do Brasil às margens do Ipiranga. Então, quando a notícia chegou aqui no Piauí, o Simplício Dias foi o primeiro a declarar a independência aqui de Parnaíba. Só que não havia interesse dos fidalgos portugueses que moravam aqui na região de se tornar independente. Vou lhe explicar o motivo, a razão, a circunstância, o porquê que eles não queriam ser independentes. Nós aqui, ali, tá vendo o pé do morro? Dali para diante é mar aberto. Nós entramos aqui no Oceano Atlântico. Esse é o ponto central do delta. E desse mar aberto, minha gente, você tem acesso direto à Europa através de Portugal, que é o ponto mais próximo. Naquela época, daqui até a cidade do Porto, que era a capital de Portugal na época, era um pulo. Um pulo que eu quero dizer 15, 20 dias de viagem. Rapidinho, entendeu? Naquelas caravelas, né? Naquelas naus, daqueles navegantes da época, Cabral, sei lá mais quem. Entendeu? Américo Vespúcio e tantos outros. Isso daqui eles faziam essa travessia aí com a mão nas costas, modo de falar. Vocês entenderam a metáfora. Pois bem. Então, não havia interesse dos fidalgos portugueses. Inclusive existia aqui na região, principalmente em São Luís e em Belém, membros do Congresso português, deputados portugueses, senadores, sei lá. Esses congressistas portugueses tinham propriedades aqui na região. Desculpa. Então não havia interesse para eles que o Brasil se tornasse independente. Porque se tornando independente, o gargalo de comércio internacional do Brasil passaria a ser o porto do Rio de Janeiro. Imagina, você para chegar na Europa tem que primeiro ir para o Rio de Janeiro, que passou a ser a capital do Brasil, né? Para depois voltar tudo isso até aqui, para depois atravessar para ir para Portugal. Não faz o menor sentido, não é verdade? Além disso, aqui eles produziam as riquezas locais, a carne de charque, a carne seca, salgada, do gado, e era levado para a Europa. O couro de gado curtido com o tanino aqui dessa risófora, né, da casca desse mangue aqui, a risófora mangue, era usado para curtir o couro do gado e já ia pronto para a Europa lá para confeccionar bolsa, calçado e etc. Então você sabe o que se faz com couro de boi, né? Preciso explicar isso para vocês. Foi bem. Então, o pessoal daqui não queria ser independente. Então, o governador da província do Piauí, através do seu comandante das armas, o Major Fidier, solicitou ao governador da província do Grão-Pará, no caso a província do Maranhão especificamente, para que desse apoio
para que eles restabelecessem a ordem aqui na região de Parnaíba, que estava revoltada, no caso, estava independente, declarado pelo Simplício Dias. Então, a canhoneira, autorizada pelo governo do Maranhão, a canhoneira que ficava lá em Carnalbeiras, eu vou mostrar depois o local exato onde ela ficava. Essa canhoneira foi deslocada sob o comando do Felipe José das Neves para a entrada do Rio Igaraçu. Quando a notícia chegou em Parnaíba, Simplício Dias e sua corte, vamos dizer assim, e seus aliados e seus familiares e amigos fugiram, abandonaram Parnaíba, fugiram para o município de Granja, no Ceará. O município de Granja era o município mais próximo, divisa com o Piauí. E aí eles foram para lá e não houve nenhuma batalha, nenhuma resistência. Simplesmente o Major Fidier tomou de conta de Parnaíba e voltou a ser dependente de Portugal. Passou a ser novamente dependente de Portugal e, portanto, a mordomia deles continuaria, e como continuou, a fluir normalmente entre a Europa e a comunidade local aqui, desses fidalgos que traziam todas as riquezas, todas as mordomias europeias para cá e levavam para lá o produto do gado abatido e seco e salgado para alimentar o comércio europeu. Então, para continuar ainda a história, em 1900, 1906, 1912, esse período aí mais ou menos, vocês olham aí na linha do tempo, havia uma linha aérea, a primeira linha aérea intercontinental, que era feita por dirigíveis. Na época era o Zeppelin que fazia essa linha até o Rio de Janeiro, 1900 e pouco. Estou falando de quase 100 anos depois do período que eu mencionei ainda há pouco. Então, em 1912, por aí assim, a minha avó tinha 11 para 12 anos, Dona Eulália Carvalho dos Santos, e já era casada, com 11, 12 anos, já era casada com Joaquim Pereira Lima, um cidadão cearense que veio aqui para a região do Delta e conheceu a minha avó e se estabeleceram aqui na Ilha do Caju. Na verdade, eles não eram donos da Ilha do Caju, eles eram apenas capatazes do dono da ilha, que na época era a família Clark. Era o CEP inglês que estava no comando nessa época, o avô da dona Ingrid, nossa amiga Ingrid, que hoje é a proprietária majoritária da ilha, a única herdeira e, portanto, proprietária atual. Ela é a única que se pode declarar dona de uma ilha. Os outros são usuários. Eles têm o usufruto das ilhas, mas não têm a propriedade. A única que tem propriedade é a Ingrid, porque essa ilha, uma das maiores do Delta, ela remonta da época das capitanias hereditárias e, portanto, eles têm o documento de Sesmaria, acho que é esse o nome. Botem nos comentários os historiadores que conhecem esse documento que dá o direito de posse de ilha, a revelia do que reza a lei nacional, que toda ilha é propriedade da Marinha brasileira, né? A Marinha do Brasil. Pois bem, voltando a esse tema, é interessante falar que aqui na ponta dessa, onde vocês estão vendo aqui esse morro, aqui na ponta, o dirigível vinha de Santa Cruz, no Rio de Janeiro, pela orla marítima até esse ponto aqui, e daqui eles pegavam o mar aberto. Mas antes de pegar o mar aberto, eles desciam, faziam pairada, né? Vocês sabem que o dirigível ele é mais leve que o ar, então eles tinham esse comando de botar onde queria, de acordo com o vento ali, eles comandavam e ficavam pairados, que nem um helicóptero, só que praticamente silencioso, só o barulho do vento. E aí descia uma cestinha com dinheiro, naquela época os R$1000, né? Que era a moeda da época, pataca, vintém. Era a moeda da época, a moeda portuguesa. Aí aqueles R$1000 descia numa cestazinha e em cima
em cima das embarcações, das canoas dos pescadores. E já era de praxe, todo mundo sabia o que eles queriam. Aí eles colocavam a pescada, o robalo, os peixes aqui nobres que nós temos até hoje dentro da cesta, e ficava com aquele trocado lá, com aquele dinheiro que a tripulação do Zeppelin colocava na cesta para fazer essa compra. Como eu estava na altura baixinha ali, na altura de 10, 15 metros de altura, então era só diálogo. Ei, bota aí, quanto é o quilo do peixe? É tanto. Aí botava os R$1.000 que fosse equivalente aos peixes que eles tiverem. Quantos peixes o quilo tem aí, mais ou menos? É no olho, né? Botou ali na mão, levar, aqui tem uns 15 quilos disso, 30 daquilo. Pois bota aí que nós vamos comer aqui, atravessar o oceano, e a gente vai comer esse peixe bom aí de vocês. Aí eles botavam na cesta, eles levantavam e ele descia a cesta com o dinheiro para fazer esse comércio. A comunicação era verbal e direta, ok? Informação de qualidade você ouve e vê por aqui no canal do Papai do Céu Brasileiro. Essa história eu estou contando para vocês porque testemunho ocular, no caso a minha avó, Eulália Carvalho dos Santos, que morou aqui nessa ilha, aqui na frente, junto com seu esposo e vários de seus filhos, inclusive os meus tios. Minha mãe não era nascida ainda nessa época, que ela é caçula, né? Mas os meus tios, os primeiros mais velhos, já eram meninos, columinha assim, de 2, 3, 4 anos no máximo. E aí eles testemunharam isso, talvez nem lembre, mas testemunharam quando eram muito pequenos. Esse Zeppelin é um enorme, acredito que tinha mais ou menos uns 200 a 300 metros de comprimento, um charutão enorme, flutuando aqui, chama a atenção de longe. Vocês conseguem imaginar, né? Um charuto muito maior do que esse morro aqui, uma altura de 15 metros ou 10 metros, conversando com os pescadores e fazendo negócio aqui para poder fazer a comida dos passageiros e da tripulação até chegar na Europa, através da cidade do Porto, que era a capital de Portugal na época. Bom, agora nós estamos chegando aqui nos primeiros ranchos de pescadores, e vocês já perceberam como é que funciona, não preciso mais dizer isso para vocês, ok? Se você gostou das informações contidas nesse relato aqui do Papai do Céu Brasileiro, dê o seu gostei. Se não gostou, dê o seu não gostei. Faça o seu comentário, sua crítica ou sua homenagem, o seu comentário à vontade aí, para que a gente possa aprimorar os nossos vídeos cada vez mais para o deleite de todos e cada um de vocês. Muito obrigado, até a próxima oportunidade. E quem quiser mais informação direta, entrar em contato no privado, o nosso WhatsApp é DDD 21 do Rio de Janeiro, 98872 9442. Vou repetir, ou então você pausa o vídeo e ouve novamente. Vou repetir mais uma vez para facilitar. DDD 21 98872 9442. Obrigado, Papai do Céu agradece, fique com Deus e fui!